Olá, hoje queria bater um papo com vocês sobre Jesus. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Como foi essa vitória, irmão? Foi uma vitória de prosperidade financeira, né? Ele foi o melhor carpinteiro lá da região dele, abriu várias empresas e claramente Deus estava com ele porque foi um crescimento financeiro exponencial. Deixou muitas propriedades para os apóstolos, repartiram depois da sua morte. Só que não, né, gente? Não foi isso. Ele venceu o mundo porque ele obedeceu ao Pai até a cruz. Ele obedeceu o Pai até aquela morte e morte de cruz. A Bíblia fala que Jesus não falou de si mesmo, mas falou de tudo que recebeu do Pai. Lá em João 16, 12, 13, 14, diz que o Espírito Santo também não falou de si mesmo, falou do que recebeu de Cristo. Perceba que sempre foi a Trindade falando. Deus falando através de Cristo, o Espírito Santo falando a partir de Cristo, né? O Jesus falando a partir de Deus e o Espírito Santo falando a partir de Cristo, né? Um foi o autor de toda essa história que vivemos. O Jesus foi o mediador e o Espírito Santo foi o aplicador. É ele que aplica nos nossos corações a abertura de entendimento, né? Sem essa abertura de entendimento a gente não tem nada. É bem simples a teoria, né, irmão? É um livro espiritual que só se discerne espiritualmente. Quando você vê ímpios tentando falar da palavra de Deus, você vê absurdos extraordinários. Eu tenho visto muito isso na internet. Heresias e heresias e heresias. Pessoas desconsiderando a Bíblia, pessoas usando o grego não para ratificar e aumentar o entendimento da palavra, mas para questionar a palavra de Deus, dizendo que ela não está certa. Então assim, hoje precisamos do básico, do feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? Primeiro, crer na palavra de Deus. A Bíblia é suficiente, é inerrante e é infalível. Esse entendimento já é o suficiente para você colocar muita heresia debaixo do teu pé. Basta ver um texto que diz que a Bíblia não sabia o que estava falando, ou que o Paulo não sabia o que estava falando, que você já claramente vê uma heresia, né? O autor de Romanos não foi Paulo, foi o Espírito Santo, por meio de Paulo. Paulo foi o coautor. Quando você não crê nisso, tem alguma coisa errada com você, irmão. Quando você não crê em toda a extensão da Bíblia, inclusive nas partes difíceis, né, que você pode não saber explicar, mas dizer que não creio numa coisa clara na Bíblia, sabe? Tanto no Velho como no Novo Testamento, alguns gostam de chamar Antigo Testamento, né? Uma doutrina ela é formada por vários textos, não é um, dois. Tu consegue ver uma doutrina claramente em toda a Bíblia. Não é um versículo ou meio versículo que constrói uma doutrina. Não dá. Então, quando você quiser ver alguém sério tratando sobre um assunto, pede para ele levantar todos os versículos sobre o assunto, os que ele gosta e o que ele não gosta, e mande equalizá-los, fazendo com que eles todos juntos falem uma mesma língua. E você vai ver que as contradições aparentes elas vão cair por terra se o entendimento for bíblico. E você vai ver uma outra teologia que vai constantemente dizer: não, isso aqui é uma contradição, não, isso aqui foi uma exceção. Não tem, gente. Ou você explica a Bíblia pela própria Bíblia, ou você vai negar a Bíblia. Você vai ter muita dificuldade, irmão, caminhando pela terra depois que você tem a mente aberta por Cristo, porque você vai virar um alvo no mundo. O falso cristão vai te atacar, o joio vai te atacar, o ímpio vai te atacar. Você não vai ter uma paz de deitar numa rede e ficar tranquilo. Você vai lutar contra as astutas ciladas do diabo. Há uma guerra após a abertura do coração que vai ser a sua vida toda. Fora que você vai ter que lutar contra a sua velha natureza, né? Você vai ter que se despir do velho, se revestir do novo diariamente, olhar para o espelho, pregar para você próprio. Você vai olhar para o espelho e falar: cara, você não é mais o velho homem, você não é mais criança. Você agora cresceu, você é adulto. Aja como adulto. Mortifica as obras da carne. Porque o velho homem, irmão, ele vai querer trazer de volta as obras da carne. Você vai viver dias difíceis na terra, onde você vai olhar e vai muitas vezes ter a vontade de dizer que Deus não existe. O mundo vai tentar fazer isso com você, mas persevera, porque tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Persevere. Vejo vocês no próximo vídeo.